Bom, olá, meu nome é Boni, eu sou coach há 2 anos e hoje eu vou falar um pouco sobre como jogar de Caitlyn profissionalmente, como é que funciona o boneco num time competitivo. Vou falar um pouco sobre suas fraquezas, sobre quais são suas forças e como é que joga isso num time coletivo e o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, bora seguir aí pro vídeo. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais complicado do que o normal, porque eu quero também que ele sirva de um portfólio. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar aí no chat e eu vou responder todo mundo. E é isso. E agora falando um pouco sobre como é que funciona, né, o boneco da Caitlyn. A Caitlyn, ela é um boneco de snowball, ou seja, ela gosta de criar pequenas vantagens que aos poucos engolem o jogo. Então ela vai querer jogar estacando wave, principalmente, e pegando plate, esse é o principal objetivo, e criando uma diferença de ouro em relação ao inimigo, né? Então, com essa diferença de ouro, ela consegue empurrar o mapa muito bem. O objetivo final é você pegar plate, você rotar, pegar mais plate da outra side e aos poucos você engolindo as torres do jogo, né? E em relação aos prós e contras, os prós é que a vantagem de ouro e o snowball da partida, né? Então, como eu falei, além de criar diferenças de ouro pela lane phase, ela é um boneco que consegue empurrar o mapa progressivamente, focando em destruir as estruturas, o que abre muito mapa para o time. Então, muitas vezes, quando você vai dar a trade side contra a Caitlyn, ela vai sair melhor por causa da passiva dela. Ela consegue bater muito em torre. E isso é muito positivo, dependendo da composição que você tá. Só que os contras é que ela é extremamente dependente do controle de visão e do controle de terreno. A Caitlyn precisa de um bom setup para conseguir transferir a vantagem para a teamfight. Então, apesar da vantagem de ouro, ela é muito fácil de ser punida, né, caso você não jogue adequadamente. E isso se traduz em um bom posicionamento da equipe, do AD Carry em si e da visão posicionada adequadamente. Além disso, é necessário que a equipe defenda o terreno adequadamente para conseguirem jogar em torno da campeã. Então tudo isso depois vai ser mostrado com um exemplo, né, de como dar teamfight e vai representar um pouco sobre quais são essas necessidades que o boneco tem para ser executado corretamente. Então, essa resposta aqui de Jhin e Yumi contra Caitlyn Karma serve principalmente para cortar a wave. Então, o Jhin ele consegue contestar esse stack de wave muito facilmente, né? Por causa do Q, o E e o W deles, todos as skills conseguem diminuir a wave muito eficientemente. E a Yumi ela serve como um sustain contra o poke da Karma, né? Pelo menos antes do rework dela. Então eu separei essa matchup aqui mais para mostrar um pouco, né, sobre campeões que conseguem cortar o wave e campeões que conseguem ter sustain, né? E serviria em outros metas caso tenha um enchanter que cure bastante, né, como o Soraka, por exemplo. E aí, falando um pouco sobre esse jogo, né? Uma coisa comum na comp de Caitlyn é o jungler querer começar no top, né? E ele fazer clipe do top pro bot. Porque ele quer estar bot quando a wave estiver crashando na torre, né? Então, tipo, quando a wave estiver batendo na torre inimiga. E ele também quer estar no bot quando tiver bounce, né? Que é quando o jungler inimigo ele pode querer gankar bot e cortar a wave, né? Então é muito comum que você, por exemplo, como jungler da Caitlyn, você queira ficar o máximo de tempo possível no bot. Então é bom você começar top e fazer clear pro bot. Porque você faz 3 campos top e aí você aparece bot, né? E caso não tenha nada para fazer bot, você só vai farmar sua jungle bot side e você ainda vai estar no bot. E é aqui, como mostrado, o Jhin ele consegue puxar a wave muito fácil, né? E a primeira wave fica midada. E por enquanto é isso, né?
Aí aqui os dois junglers estão fazendo pro bot, né? O Lee Sin, ele fez o red inimigo, a galinha inimiga, e fez a galinha dele, tá fazendo o red dele. E ele tá indo em direção ao bot. O One, ele fez só os 3 campos do bot, ele tá indo em direção ao bot dele. E aqui eles estão skirmishando porque a wave tava prestes a crashar, né? Ou pelo menos a T1 tava tentando crashar essa wave. Então o Honor quer tá bot aqui pra ele fazer só um cover, né? Então o jungler da Caitlyn, ele não quer gankar a Caitlyn. Ele só quer tá dando cover, né? Pra eles conseguirem jogar a wave adequadamente. Ou querendo crashar a wave, ou tendo um stack de wave pra bater na torre, né? E assim ele conseguir pegar barricadas. É assim que funciona funciona a bot lane de Caitlyn. E aí, vocês podem estar imaginando que eles estão brigando aqui à toa, né? Mas eles estão brigando aqui só por causa da wave, né? Porque se o Oner tá aqui, ele consegue pressionar o Jhin e a Yuumi, eles perdem o controle de tentar midar a wave pra evitar o stack de wave, né? Se o Oner tá aqui e o Elin não tá. Então eles estão brigando basicamente por isso, né? Pelo controle da wave. E aí aqui o Ted saiu bem mal, né, nessa troca desse skirmish. E aí aqui entra o erro da KDF, né? Aqui o Elin, ele resolveu já dar B, né? E comprar tempo no topside dele. Enquanto o Honor fez o Auron Gage e ele voltou bot, né? E aí aqui eles conseguiram garantir pressão na bot lane. Aqui eles conseguiram finalmente crashar a wave e aí a Caitlyn começa a trabalhar, né? Batendo na torre e pegando plate. Aí aqui o mau posicionamento do carry, né? Ele tomou um chunk bem pesado. Isso seria muito bom para KDF, para T1, se não fosse o chunk do carry. Aqui o Elin, ele resolve pegar as galinhas do Oner, né, que estavam timadas, e dá B antes, ele pega tempo no mapa e ele resolve ir pra galinha do Oner. Só que ele permanece topside, né, enquanto o Oner tá em direção ao bot. Ele faz os Krugs dele e ele vai em direção ao bot, enquanto o Elin, ele tenta impactar essa matchup do top. E aí o que resulta nisso? Ele consegue tirar o Jax da wave, né? O Jax que estava sem TP. Só que o Oner tem liberdade no bot, né? E ele acaba dando vantagem para bot lane da T1. E é basicamente isso que acontece. Se um jungler tá no bot enquanto o outro jungler não tá no bot. E eles conseguem pegar 2 barricadas, né? O Elin ainda vai em direção ao bot, só que ele chega tarde demais, porque ele estava fazendo a movimentação no top. Aí aqui é um momento importante, né? Aos 7 minutos você já tem que estar preparando a wave do bot para saber o que você vai fazer no Arauto. A T1 ela resolve permanecer bot, né? Com a Karma e a Caitlyn. Eles permanecem bot, eles ficam só barricando, enquanto o Oner ele só vai top só pra farmar apenas. E pegar track, né? Aqui ele só veio pegar track e garantir que eles estão fazendo o Arauto. Ele soltou uma lança ali pra saber se eles estão fazendo o Arauto realmente. Então ele pega track, ele sai e ele ganka mid pra garantir press mid. Porque agora ele quer fazer movimentação pro bot, né? Então ele pegou pra mid, né? Ele tirou a pressão que a Syndra tem no Victor e ele movimentou pro bot. Então eles garantem mais vantagem pro bot side. Enquanto o Elin, ele tá alto, né? E aqui é um momento importante, né, que a T1 ela levou top e ela inverteu, né? E aí por que eles estão invertendo? Porque eles querem garantir mais barricadas para Caitlyn, né? Ainda faltam 5 minutos, né? 4 minutos e 20 para terminar as barricadas. Então eles fazem essa movimentação
para eles conseguirem pegar mais barricadas. E aí eles vão abalar ainda mais o jogo. E a KDF resolve inverter também, né? Porque eles achavam que manter o Graves contra a bot lane inimiga seria ruim, seria uma opção ruim. Então eles resolvem dar match com a inversão. E o Elin ele faz a movimentação full pro bot, né, para conseguir continuar dando vantagem pro Graves. O top ele tá free por causa que eles sabem que o Lee Sin não tá no top, né? Eles estão full guardado, então eles fazem a movimentação pro bot, né? Imaginando que o Lee Sin vá se movimentar pro bot. Infelizmente eles skirmisham piores, né? Mas o importante é notar que a Caitlyn pegou ainda mais vantagem, né? E aí aqui ela tá com uma vantagem muito enorme em cima do Jhin. Ela tem um item, enquanto ele nem tem o primeiro item, né? E aí eles saem do bot, né? Mesmo faltando um pouco de tempo pra acabar as plates, porque eles querem fazer essa movimentação para pegar o Drake, então eles garantem a bot lane no mid, né? Porque a bot lane nesse estado de jogo eles têm pré em cima de qualquer um que ficar mid. Se a Syndra permanecer mid e a bot lane ficar top, eles conseguem ainda pegar press. Então eles fazem essa movimentação só para ter press mid e garantir o Drake, né? Já que agora não é tão relevante eles pegarem o resto de plate. Então por isso que eles não permanecem top, né? Por causa dessa preferência em pegar o Drake. Então é basicamente isso sobre esse early game aqui da T1 contra a KDF. Mostra um pouco sobre a matchup, né? E qual o propósito dela. Depois dos minutos iniciais, o Jhin seria um bom setup para a equipe, né? Então essa equipe tem bastante dano topside, seria ajudada, né, pelo Jhin e a Yuumi. Infelizmente eles jogaram o early game pior do que a T1 e então o pick deles não foi tão útil, né? Mas se tivesse sido jogado melhor, teria sido mais equiparado. Bom, vamos para outra matchup aqui. Esse jogo é muito importante, é a maneira mais otimizada de jogar de Caitlyn. Tudo que a T1 faz aqui nesse early game serve para afundar bastante a bot side. E aí, uma coisa importante, o Sett, ele é um boneco que ele consegue pegar press mid em troca de vida dele, né? E enquanto o Viktor, ele é um boneco que vai conseguir só tradear o push do Sett pelo HP, né? Do Sett, ele vai punir o Sett com HP, enquanto o Sett vai ter push de wave nos minutos iniciais, né? Em bounce, provavelmente o Viktor consegue pegar a press. Mas aqui eles fazem um pequeno chunk e isso é importante porque o Fake utiliza essa press mid para dar fog pro bot, né? Como vai ser mostrado depois. E aí um outro ponto importante é que o Bulldogs resolveu pegar a Ghost nessa matchup para dar match com o Ghost do Sett, que é melhor para lane phase, só que é pior para o jogo no geral, né? Ia ter um punir isso. Aqui eles dão um pequeno chunk no mid, né? E eles conseguem entrar na bot lane. E aí tudo isso aqui é planejado, né? Até um expulsa a KDF da bot side. E eles fazem o sistema de wards deles para eles conseguirem fazer essa vertical. E aí o que é fazer vertical? É quando você invade alguma side da jungle inimiga e aí você obriga que eles vão ter que fazer a outra side, né? Então, por exemplo, você esvazia sua top side e você começa na bot side inimiga e você volta para sua bot side.
Então eles vão ter a topside deles e a topside inimiga, enquanto você vai ter a botside sua e a botside inimiga. O que isso garante? Que vai deixar o Lucian e a Nami weak side o jogo inteiro, né? Ou então deixando a Sejuani numa posição desfavorável, como vai ser mostrado depois. E aí as duas opções são ruins, né, para KDF. E eu vou falar mais por quê depois. E aí sobre esse planejamento nível 1 da T1, o que eles esperavam, né, com o que eles fizeram aqui no jogo. E aí o que eles esperavam, né, com esse nível 1? A T1 ela guardou aqui na entrada do lobo, né, entre o mid e o lobo. E guardou aqui. O que eles queriam com essas duas wards, né? Eles queriam garantir que a Sejuani fosse spotada quando eles fizessem essa transição aqui, quando a Sejuani passasse por aqui, e eles queriam garantir que a bot lane deles fossem spotadas por aqui. O que a Elise quer com essa inversão, né? Ela quer fazer os 3 campos e ficar pressionando a bot lane inimiga durante todo o tempo que ela tiver bot side. E o que pode acontecer? A Sejuani, ela pode vir aqui e começar lobo, né? E fazer lobo, enquanto a Elise está fazendo o blue. E aí vai evitar que a Elise pegue nível 3 e seja o spike dela, né? E outra coisa que pode acontecer é que a bot lane pode givar o bot e tentar lutar aqui contra a Elise, né? E tancar ela. E aí vai também atrapalhar a posição dela. Então, tipo, essas duas wards servem justamente para isso, né? Para garantir a visão sobre a transição da bot lane e a transição do jungler. Então, eles fazem essa vertical, né? Aí eles conseguem fazer os 3 campos e eu vou mostrar basicamente o que acontece depois. E aí, tendo visão dessas duas transições, a bot lane da T1 ela consegue jogar do jeito que ela quiser, né? E aqui o Faker ainda garante que não vai ter um pistouro, né? E ele garante que o Victor vai ficar mid. A T1 pode jogar do jeito que ela quiser, então eles resolvem cortar o wave nível 1, o que é muito bom. E aí o Keria, ele faz o que era muito comum nessa época, ele troca vida pela barrier, né? Então numa matchup que você tem muita vantagem, eles podem fazer isso, né? E aí qual é o objetivo da bot lane da KDF? Lucian Nami, nessa época eles estavam um pouco nerfados, mas é uma bot lane que você quer obter vantagem e escalar bem. Então se a Sejuani ganka bot, eles garantem um spike muito forte pro Lucian. E o early game dele fica muito forte e ele consequentemente vai snowballar a partida, né? Ele escala muito bem e tem um mid game muito forte também, se ele estiver no bom estado. E é basicamente isso, né? Jogar com jungler e jogar bem a matchup. Só que no momento que você faz uma verticalização com essa bot lane, você impede bastante a função dessa bot lane, né? E aí essa bot lane serve para disputar pressão. O Lucian Nami, eles recebem pressão de wave, mas possuem pressão de kill, né? Então é basicamente o que eu falei, se eles estão com o jungler, ou então se tiver algum mau posicionamento por parte da T1, eles conseguem punir isso. E aí as trades basicamente são na vantagem de space, né? Qual personagem tiver um space melhor. E também em relação ao CD, né, do chuva de lâminas da Ashe. Se a Ashe andar pra frente sem chuva de lâminas, a Lucian Nami consegue dar um out trade neles. E é basicamente jogar no CD da Ashe, né? Enquanto a Lucian Nami querem tradear quando eles estiverem fora de CD. E o controle da Bush é completamente da Ashe, porque a Nami não consegue contestar o chuva de lâminas, né? Então é bem difícil para Lucian Nami conseguir o controle da Bush, é basicamente da Caitlyn e Ashe. E ainda mais verticalizado, porque eles não conseguem contestar Bush por vida, né?
E aí aqui a Elise faz os 3 campos, e aí o que acontece? As opções que a Sejuani tem. A Sejuani, estando nessa situação, ela pode fazer os 3 campos do top e bot reto, e não deixar a bot lane deles sofrer tanto, o que é a melhor opção para a bot lane deles. Mas ele vai ficar sem farm, né, nos próximos minutos, porque aí a Elise ela pode ou fazer uma playbot, e se der certo ela consegue dar recall e topside dela, ou ela pode simplesmente dar recall e ir direto top, e ela vai conseguir farmar top e bot, né. E aí as duas situações são ruins para Sejuani. Uma situação a bot lane dela vai ficar atrás, e a outra situação ela vai ficar atrás. Então, de qualquer jeito, essa verticalização aqui é muito boa para T1. Aqui o Oner dá um chunk. E aí o que eu falei? O Faker, ele tá metade da vida, só que ele conseguiu o push da wave, né? Então o Victor puniu o HP dele, só que ele consegue ter o push. E aí no meio do rio, ele já ativa o Ghost, e eles vão pro dive, né? Esse dive aqui não foi dos melhores, mas já garantiu uma pequena vantagem para KDF, né? E aí depois eu vou falar um pouco sobre esse dive. Mas basicamente garantiu 2 kills e também a primeira plate do jogo. Tira um pouco de farm do Lúcio, mas nem tanto, né? Porque ele consegue voltar pra wave depois. E 2 plates. Então esse early game aqui já tá bom pra T1, mas eles conseguem abrir ainda mais vantagem depois. E aí mostrar um pouco sobre o que acontece depois. O One ele resolve ficar bot, né? Ele vai farmar a bot side dele do que farmar top e depois ir bot. Ele deixa a bot side dele, a top side dele marinando, sem ir lá. Ele tenta verificar se tem os campos dele do Youngjae up, mas não tem, né? Ele começou nos campos do bot. E aí eles veem que não conseguem fazer nada aqui em dive isso, e eles utilizam a wave do bot para fazer Drake. E aí depois eles fazem a mesma coisa, né? Depois do Drake, o Oner ele resolve passar mid para garantir vantagem. O que acontece é que o Bulldog ele tá no bounce de wave, né? E ele consegue punir o set muito melhor do que caso o set esteja só puxando wave em troca de vida, né? Então nesse estado o Victor consegue ter press da wave. Só que aí o Oner passa mid para garantir a press, né? Tira a ghost dele, tira um pouco de vida e garante que ele não vai conseguir pressionar a lane no momento que ele consegue pressionar a lane. Então dá de novo press mid no momento que o Victor conseguiria ter press, e eles vão bot fazer o segundo dive. E aí eles matam o Lucian e a Sejuani, e depois eles voltam pro redive, né? Uma coisa importante aqui é que o agro da torre, ele reseta depois de 10 segundos, o stack de agro da torre. Então depois de 10 segundos ele para de dar o dano estacado e ele volta a dar o dano mínimo e estacar de novo. Então a T1 espera esses 10 segundos e eles vão pro redive. Aí de novo o Oner tanca e eles conseguem fazer o dive. E aí aqui a vantagem de ouro já está enorme, né? Eles conseguem 3k e meio de gold de diferença aos 7 minutos. Isso aqui é absurdo. E aí falando um pouco sobre dive, um artigo que eu acho muito interessante é um artigo da Lia Fênia,
Doliefenia, desculpa, que fala um pouco sobre dive, fala um pouco sobre como você deve fazer o dive, né? Ele é bem longo e bem explicativo. Se vocês tiverem interesse em saber mais, é só vir aqui e ler, eu vou deixar o link aí na descrição. Mas basicamente, você precisa definir quem é o alvo e quem são os iniciadores e quem são os que dão dano, né, no dive. E aí, aqui, no segundo dive dá pra ver basicamente isso, né, muito bem feito. O Faker, ele como iniciador, ele starta, ele dá o dano dele e ele fica no range para ele sair do agro da torre. E aí, então aqui ele saiu do agro da torre, eles conseguem matar a Sejuani e eles conseguem matar o Lucian. Quando você está dando dive, o alvo que você quer priorizar são os carries, né? Porque o objetivo final do dive não é matar os caras, você quer drenar recurso, né? Então você tem um stack de wave. O stack de wave serve o quê? Para você tirar o farm do inimigo. Então quanto mais wave tiver, melhor porque você vai estar dando mais farm ainda da bot lane inimiga. Então os alvos são os carries, né? Porque você quer tirar a wave deles. No primeiro dive eles não conseguiram matar o Lucian, né? Então o dive não foi tão bom, mas no segundo dive eles conseguiram matar o Lucian. E também mataram a Sejuani. Então os dois ficam sem farm, o que é muito bom. E a Nami sobra ali depois e ela é morta também, né? E aí no segundo dive eles fazem a mesma coisa, né? O Oni, ele se posiciona como iniciador, ele fica fora do range. Aliás, ele fica no limite do range para ele sair do agro da torre, né? Quando o dive acabar. E eles conseguem executar o dive. Então é basicamente isso. Quando você estiver divando, você precisa priorizar os carries e também você precisa drenar os recursos, né? E aí nesse caso aqui ele já tem uma vantagem enorme. Bora ver só depois o que acontece. E aí outro ponto importante desse jogo aqui, desse draft, é que o top é bastante vantajoso para o Kayn, né? E aí como você não tem TP bot e o top ele sempre toma press e é uma Fiora contra Kayn, você não vai conseguir dar TP bot como uma Fiora, né? Então eles sempre vão estar nessa situação de 4v3, o que é muito ruim para KDF. Então esse pick de Kayn aqui garante a press top e garante que a Fiora não vai conseguir dar TP bot também para dar cover, né? E evitar o dive. E aí o resto do jogo é basicamente eles jogando com a vantagem deles, né? Estacando wave e batendo na torre. Eles têm bastante liberdade, eles resolvem... Caralho. E aí o restante do jogo é basicamente eles jogando com a vantagem, né? Eles jogando pra bater a torre. O top já tem vantagem natural, mesmo sem o Honor não ter passado lá. O Kayn tem press nessa matchup. Então a bot lane da T1 ela mantém bot, eles não vão rotar, eles vão manter bot e ficar batendo torre. Eles invadem top para garantir que a Sejuani não tá bot, né? Então eles invadem top mais para pegar tracking, isso é importante, porque se o Honor tá top, significa que a bot lane deles tá weak side, caso o Young Jay esteja lá, né? E aí eles garantem que eles não vão ser gankados, né? Porque eles spotaram a Sejuani no top. Aí eles usam a pressão natural do top para garantir o arauto. E a bot lane pode jogar como quiser, porque eles sabem que a Sejuani tá top. E aí eles jogam estacando wave, batendo na torre, aproveitando a vantagem que eles têm para bater em torre. Aí o Honor garante o arauto. Ele sabe que a Sejuani tá lá e eles não podem soltar o arauto bot, né? Ele passa de novo mid para pegar press no bounce, porque é quando o Victor tem press.
E só de fazer a movimentação, eles já tiram a bot lane e o jungler da torre, né? E eles garantem a primeira torre do jogo aos 10 minutos e uma vantagem de quase 5k, de 5k na verdade, 5k e 300 em 10 minutos, né? O que é um absurdo. E aqui é só eles rotando para conseguir mais barricadas. Nesse jeito aqui, como é que tá, não vale a pena rotar top, né? Porque o top já tá quase caindo. E mesmo assim o Taeyeon e o Mohan, eles rotam top, imaginando uma inversão, né? Mas eles acabam não optando por isso, porque a torre tá bem miada e ela já vai cair. Eles fazem uma play mid, garante o arauto mid e garante mais barricada para Caitlyn no mid, é muito mais eficiente do que garantir no top. E aí nesse lane assignment ruim, a KDF acaba sendo punida, né? E aí aqui eles garantem um absurdo de quase 7k de vantagem, né? Então esse aqui é um pouco do early game deles, é o early game perfeito para Caitlyn, eu acho que não consegue ficar melhor que isso. É o melhor early game possível e a melhor forma de jogar possível. É basicamente o modelo ideal de como jogar de Caitlyn e como obter recurso no mapa. E aí o próximo jogo? O próximo jogo é Caitlyn e Morgana contra Jinx e Leona. Basicamente essa matchup aqui, a Caitlyn e Morgana elas vão ter press de wave, enquanto a Caitlyn, a Jinx e a Leona elas vão ter press de kill. E aí, dependendo do meta, por exemplo, alguns tempos atrás, a Jinx ela conseguia torrar mana para puxar as waves, né? E aí ela conseguia me dar as waves. Ou então ter press. Nesse caso, me dá, né? Mas hoje em dia ela não consegue mais fazer isso, então depende do estado de como é que tá a Jinx em relação à mana dela. Se ela consegue ou não fazer isso. Nessa época aqui eu acho que ela conseguia, ano passado, na primavera do ano passado, eu acho que ela conseguia fazer isso, então a wave ela tinha tendência a ficar midada, né? Eu podia queimar mana pra me dar a wave. E aí, apesar da Leona, da Morgana ser um counter de Leona, tem maneira de jogar essa matchup, né? E aí vai ser mostrado depois que, apesar do Black Shield da Morgana, ele pode simplesmente ir no alvo e stunar o outro. E vai ser demonstrado depois, não é uma matchup que você não consegue matar, né? É só uma matchup que você tem dificuldade. Então a Jinx e a Leona ainda tem press de kill, mesmo com o Black Shield. E aí a Jinx e a Leona basicamente querem jogar tendo press de kill em cima da Caitlyn Morgana, enquanto a Caitlyn Morgana quer destacar o wave batendo na torre, né? E aí aqui a pressão das outras sides importa bastante, né? A pressão do jungler e a pressão do mid. Por quê? Porque o mid aqui nesse caso, o Ryze ele tem press em cima da LeBlanc, só que a LeBlanc ela joga com o jungler, né? Então se o jungler passar mid e conseguir dar pressão para LeBlanc, eles vão ter o mid livre, né? Caso eles não façam isso, o Ryze ele fica solto e ele consegue puxar o wave muito facilmente, principalmente depois que ele pega os primeiros itens, né? Ali para os 5 minutos ele vai ter press muito fácil, só dando 3 skills na wave, ele consegue puxar o wave e ele consegue fogar, né? E aí interromper o stack de wave bot, né? Porque eles não conseguem bater o bot se eles não tiverem press mid. Ou então quando o jungler inimigo tiver bot, né? Como é o comum. A Rek'Sai consegue esquipar a visão. Então é um boneco muito bem pensado contra Caitlyn e Morgana. E aí eu vou mostrar mais ou menos como é que foi esse jogo. Aí como previsto, o Honor começa o topside. E ele vai fazer clear pro bot. Enquanto o Rek'Sai vai fazer invertido, né? Aí, em relação à press a questão da moita do bot, ela é disputada, né? A Morgana ela tem um pouco de vantagem, dependendo do estado da wave. Mas em estado de neutralidade da wave e em estado de push, eles têm vantagem sobre a bush, né?
E aí, coisas como a Leona começar de lente, ou então a Morgana começar de lente também influenciam, né? Porque eles conseguem tirar a visão da Bush. E aí, nesse caso aqui, eles conseguem uma boa ward de nível 1, o que garante que eles vão ter plays em cima da Bush, eles conseguem tancar a Leona aqui no início. E aí, nesse estado aqui, o controle da Bush é totalmente da T1. Por causa dessa ward de nível 1, eles conseguem tancar a Leona e aí eles têm a vantagem da Bush. E aí, como eu falei, a Rek'Sai tá fazendo pro top, enquanto o Honor tá fazendo pro bot. A Rek'Sai faz 5 campos, né? E vai pro top. Ela não é spotada top, né? E aí, isso aqui que o Life faz, né? É o que o Coach Seal gosta de chamar de skill check. Você precisa, tipo, gastar suas habilidades. Mesmo que a Morgana tenha Black Shield, você precisa gastar suas habilidades para garantir que o outro suporte vai conseguir usar as habilidades corretas e jogar a matchup corretamente. Então, tipo assim, mesmo que, por exemplo, você sabe que a Morgana vai dar Black Shield e você não vai conseguir fazer nada, você precisa tentar pra ver se o inimigo vai errar, né? E aí é que o Life tá tentando ver se ele vai errar. Caso ele não use o Black Shield, ele toma stun e toma a sequência de skills da Jinx e ele provavelmente morre. Ou então perde flash e curar. Aí aqui é o primeiro erro da T1. O Honor vai bot e no crash de wave. A T1 provavelmente comunica que eles vão conseguir crashar essa wave, só que eles não crasham. Só que o Honor já deu B, né? Enquanto eles não crasharam a wave. O Cuz, ele vai bot, ver se o Honor tá aqui. Como o Honor não tá, eles têm a liberdade para conseguir gankar a bot lane da T1. Aí aqui é o primeiro erro da T1. E aí, como eu disse, a Leona, ela usa o E no carry. O carry gasta o Black Shield. E o Life, ele vai no outro alvo, né? Na Caitlyn. Então é basicamente assim que se joga matchup. O Cuz vai lá e flash em cima do Gumayuzi. O mid tem press e ele dá hover e garante essa kill. Uma kill livre. E basicamente é assim que se joga matchup. E a T1 foi punida porque o jungler tava bot, só que ele não garantiu o crash de wave, né? Ele tinha que ficar bot até crashar a wave e aí sim dar B. Mas como ele saiu antes, o outro jungler tava lá e ele foi punido, né? Aí aqui a T1 tá estacando wave pra bater na torre. Dessa vez o Honor tá aqui. Eles batem na torre, pegam o plate. Só que, novamente, em vez da T1 recuar, eles permanecem bot, né? Mesmo que esteja guardado aqui, como é Rek'Sai, e ela corta a visão, como eu falei, a T1 ela não pode ficar nessa posição se o Honor não tá bot pra dar match no gank, né? E aí a Rek'Sai corta a visão, provavelmente eles permaneceram bot porque eles acharam que tendo visão suficiente a Rek'Sai não ia matar ele, só que o Cuz joga muito bem, né? Sabe onde é que tem visão, corta a visão e ganka a bot lane da T1. E outra coisa que foi muito boa, o Arya pegou press mid e ele ultou da base pro bot, né? Em vez de dar hover aqui, o que era esperado, né? Ele ter press mid e descer bot, ele resolve
ultar fora do range, então se ele ulta daqui, ele provavelmente vai ter visão dele, né, do range da ult, mas se ele ulta daqui, você não tem visão do Ryze ultando, e aí ele ulta direto da base pro bot, o que é muito bom e inteligente. E eles conseguem matar de novo a bot lane da T1 e punir o erro deles, né. E Ryze no geral é um boneco muito bom contra Caitlyn, porque ele tem press em várias matchups. E aí depois a T1 até ela dá prioridade ou bane esse Ryze, porque eles sabem que é um boneco que ameaça esse estilo de jogo, né, de estacar o wave bot. Porque ele consegue press muito fácil, ele tem o TP. E é que, como o jogo está muito ruim para T1, eles não podem permanecer bot, né? Porque eles não vão ter controle de wave eles não vão ter controle sobre a wave do bot. Então eles precisam ir todos arauto para eles garantirem arauto. E aí, como eles não vão conseguir barricar bot, eles vão fazer uma movimentação, só que isso aqui é só apenas um hover, né? O que é hover? É você apenas fazer metade da movimentação. Então o Gumayusi, ele nem pisa no rio do arauto, ele só faz a movimentação pro mid, se mostra mid, propositalmente, né? Ele mostra pra KT que ele tá mid. Então ele mostra que tá 5 arauto, então ele garante arauto só se mostrando no mapa, e ele volta bot, né? E aí eles basicamente tradam arauto por 2 barricadas na Jinx. Como o estado de jogo tá ruim, mesmo que arauto não vale 2 barricadas, é o que eles podem fazer, né? Eles podem no mínimo tradar quando eles estão atrás. E aí é basicamente isso. A KT resolve não movimentar todo mundo, porque eles provavelmente achavam que eles não iam conseguir ganhar essa luta. Então, e eles resolvem tradar, e também é mais seguro para eles não tentar tradar, né? Nesse caso, não tentar dar match, quer dizer. É que o Oner faz uma movimentação, ele garante que ele vai ter press para conseguir soltar arauto para Caitlyn, né? Aqui, por exemplo, é uma exceção do que eu falei sobre gankar bot, porque ele precisa gankar bot para ele garantir que ele vai conseguir soltar o arauto, né? Sem isso ele não conseguir, ele soltaria o arauto, mas eles conseguiriam cortar a wave e provavelmente evitar que a Caitlyn pegasse barricada. E aí é basicamente isso sobre esse early game. É um early game que a T1 foi punida por vários erros e também por causa do que o draft da KT era melhor. Para neutralizar o draft da T1, né? Eles fazem aquele negócio que eu falei sobre inversão. Mas nesse caso aqui, como a bot lane da KT tem vantagem em cima do Graves, eles resolvem manter o lane assignment deles, né? Então eles mantêm a bot lane no bot enquanto mantém o Gragas top. Por que isso aqui é bom pra KT? Porque um Gragas com pouco recurso é melhor do que um Graves com pouco recurso. Então o Graves não vai farmar, enquanto o Gragas não vai farmar, o Gragas é bem mais útil. Eles fazem a movimentação full pro bot para punir a side deles, enquanto a T1 ela não consegue punir o Gragas. Então no caso os dois saem even, só que a KT conseguiu uma kill, enquanto a T1 não conseguiu nada, né? E aí novamente usando a press do mid. Como o Oner não passou mid, eles não vão ter press nunca nesse matchup. E aí é basicamente isso.
Aí aqui é outro jogo, né? Nesse jogo, como eu falei, a T1, depois daquele jogo contra a KT, eles começaram a priorizar mais o Ryze nesse tipo de composição. Nessa matchup aqui, de Lux e Caitlyn contra EZ Karma, é basicamente um skill matchup. O EZ Karma eles conseguem pressionar bastante a wave, né? Eles conseguem puxar a wave ou então neutralizar a wave. E também as trocas de EZ Karma são complementares, né? Então o EZ ele consegue punir quando eles estiverem fora da wave e a Karma consegue punir quando eles estiverem dentro da wave. Então é uma bot lane muito boa contra a Caitlyn e Lux. A Caitlyn e Lux eles conseguem também punir bastante. Se a Lux acertar um bind, é muita vida, né? Com as armadilhas e o combo completo da Caitlyn. E aí as trades basicamente são em relação ao posicionamento, né? Quem se posicionar melhor consegue melhor trade. A pressão da wave ela é determinada também pelas trades. Se nenhum dos lados receber trades significativas, a wave ela tende a ficar midada. Então se nenhum dos lados ceder, né, a pressão em relação às trades, nenhum dos lados vai ter pressão. Nesse caso aqui, a Jinji ela guardou nível 1, enquanto a T1 ela guardou a Bush mais próxima da torre deles. A Bush da Jinji ela garante press da Bush, ela garante que eles vão ter controle da Bush nos níveis iniciais, enquanto a Ward da T1 garante que eles não vão utilizar ali na Bush do bot, né? Que eles não vão estar ali só para dar um mantra R e um Q do EZ o mantra R não, o mantra Q da Karma e o Q do EZ ali nos níveis iniciais quando eles chegarem na wave, né? Enquanto a ward da Jinji ela garante que eles vão ter controle da bush. E aí, como falei, eles conseguem um bom chunk. A Keria e o Lehend, ambos começaram de lente, né, para tentar esse contest da Bush. E só que o Lehend e o Ruler jogaram melhor, né? E aí ambos jogam bastante na wave, né? Bem focados em ter o push e controlar as waves. Aí a wave fica praticamente midada. O Peanut fez um path um pouco incomum, né? Ele começou o bot e ele foi do red pra galinha pro Krug. E aí aqui o Keria tenta um flash Q, né? Com controller hands, né? Basicamente porque o Lehend andou bastante pra frente, né? Quando eles tinham nível 2. Eles iam pegar nível 2 primeiro. E aí ele já andou bastante pra frente. Só que em vez de recuar, o Keria achou que seria melhor tancar o mantra Q e tentar uma jogada agressiva. Acaba que eles tradam 1 por 1. Então fica bem tranquilo. Era melhor pra eles, né? Já que eles iam pegar nível 2 depois. Foi uma jogada bem inteligente do Keria. Só que a Jinji ainda tem press da wave, né? O Peanut usa o clear dele para garantir uma kill no início do jogo. Esse path do Peanut ele serviu para o Faker achar que ele tava indo pro topside, né? Basicamente ele deu fake que ele tava indo pro topside com a galinha dele guardada. E ele foi fazer o Krug e aí ele deu a volta e gankou o bot, né? O Faker guardou o bot porque ele guardou pra side que o Lehend poderia ir mid. E aí ele guarda também pra side que o jungler dele tá. Então qualquer coisa ele fica cortado pro bot side. E ele
E ele fica mais fácil de sair do jungler, né? Se o Peanut, teoricamente, estivesse no topside. Como o Peanut deu essa volta, ele jogou muito bem e ele conseguiu gankar o Faker. E é aí que nada de muito diferente acontece, né? Aí é que nada acontece até que a GG resolve usar a pressão do bot pra conseguir fazer o Drake, né? O Peanut apareceu o bot, então eles tiveram vantagem absoluta da wave do bot. Aí eles utilizam essa vantagem para garantir o crash da wave e depois, posteriormente, ir pro Drake. A T1 ela utiliza essa movimentação pro Drake para tentar crashar o wave e ter tempo na frente, né? Só que a Genji ela percebe isso e eles resolvem voltar pra wave, em vez de deixar eles crasharem a wave e ter tempo na frente. Aí que novamente o Keria tenta um flash Q para punir o Lehends. O Lehends consegue sair com flash, mas uma boa jogada do Keria. E aí no Arauto, como eles não possuem vantagem da lane do bot, né? Eles resolvem fazer uma movimentação full pro Arauto, né? E lutar 5v5 porque eles provavelmente acham que eles conseguem ter vantagem nessa luta 5v5. Ambos os junglers estão nível 6, né? E basicamente é uma luta 5v5. A Genji ela tem vantagem da ult do Ornn e a ult do Peanut, são duas ults muito boas nessa faixa do Arauto, só que o Ryze ele é muito mais forte, né, do que o Victor nessa luta do Arauto, então é basicamente quem executar melhor. A T1 ela joga muito bem em volta do Guma, né. Aqui o Fake tá cortado junto com o Guma, enquanto o Honor e o Zeus estão jogando juntos. Eles conseguem tirar a ult do Peanut, que garante uma grande vantagem para eles. O Peanut ulta para fora e basicamente o Doran sobra, né? Então essa luta poderia ter sido melhor pra Genji, vocês conseguem jogar em volta do Peanut, né? Vocês jogam pro Peanut, a ult do Ornn contra os Zeus e o Honor, e eles jogam mais pra backside do que frontline. Aí aqui eles tentam jogar em volta contra o Guma, e o Faker e o Keria, né? Só que eles não conseguem vantagem na outra side e basicamente o Doran sobra. Como eu falei, o Ryze é muito forte nesses tipos de skirmishes mais cedo. E aí o detalhe é que a Genji no final acaba ficando com o Arauto, só que ninguém pega, né? Acaba sendo uma troca melhor pra T1. Aí desse jogo é basicamente isso, não tem muito o que falar depois. Então, sobre essa bot lane, basicamente o Varus e a Leona, eles têm bastante pressão de kill. E Varus é um boneco que consegue contestar push de wave. Com ele e Cometa, ele consegue contestar push de wave, mas mesmo assim a Caitlyn Lux tem pressão de wave. Só que o Varus consegue me dar um pouco a wave e ele tem bastante pressão de kill, principalmente a partir do nível 6. Basicamente essa bot lane quer jogar com jungle, cortando a wave como Jinx e Leona, só que dessa vez tendo um pouco mais de contest push e também mais press de kill no nível 6. As trades basicamente são Caitlyn e Lux tentando acertar os pokes, né? E se a Lux acertar um bind,
como eu falei anteriormente, é um combo inteiro da Caitlyn e representa bastante uma porcentagem bem significativa da vida. E mesmo assim, se algum dos integrantes errarem a triangulação, vai ser punido com a vida de qualquer um dos lados. Caitlyn e Lux, ou então Varus e Leona, ambos podem ser punidos. E aí, um vídeo que eu vou deixar também na descrição é o vídeo do Corey JJ, que ele fala bastante sobre triangulação de bot lane. E aí vocês vão ter uma ideia bem legal sobre o que significa isso. E basicamente o controle de bush depende sobre as trades que foram feitas no bot, sobre a pressão da wave e também sobre se alguma das partes está com lente ou não. A bush é bastante contestada, mas ela tem uma pequena vantagem para Caitlyn e Lux caso a bot lane esteja no estado neutro, né? Caso nenhuma das partes tenha vantagem. E aqui eles estão exercendo a press que eles têm na wave, né? Aí aqui o Delight, ele erra a triangulação e o Errands automaticamente tenta punir, né? Aí perdendo bastante da vida dele. Aí o primeiro stack de wave. Eles guardaram cedo também a GG, porque eles provavelmente planejaram em crashar em duas, e então eles sabiam que eles iam estar numa posição desfavorável, né, caso eles tentassem bater na wave, na segunda wave, na torre na segunda wave, e aí eles guardaram cedo ali para prevenir o gank. Um gank nível 3 do Lee Sin. Aí, como de costume, o Peanut está fazendo o clear pro bot, né, que tem uma Caitlyn no time. Essa ward nível 1 da KT serve também não só para evitar que eles cortem a wave, mas também para atizar nível 1. Tentar tirar algum recurso da Caitlyn ou Lux, né, caso eles estejam aqui. Eles conseguem passar com a Leona, Camille e o Lee Sin, né, ambos conseguem... Os três conseguem passar a parede e provavelmente tirar algum recurso de quem pisar ali. E aí, tirando o recurso da bot lane, fica muito mais fácil essa bot lane pra KT. É muito comum tease em nível 1 contra a Caitlyn. A GG ela coloca essa ward aqui, garantindo a ward antes do crashing da segunda wave. Só que essa ward aqui ela não previne caso um Lee Sin dê ward jump na bush, né? Como mostrado no vídeo, como mostrado nesse vídeo. Então basicamente você previne que o Lee Sin não vai estar heal, mas você não previne que ele vá dar ward jump na bush. Aí aqui um ponto importante é que caso você esteja nesse tipo de Leona Varus contra Caitlyn Lux, você nunca vai ter vantagem de press caso não aconteça nada, né? Caso fique as duas lanes em vácuo e não aconteça nenhuma presença do jungle ou do mid, a Caitlyn Lux ela sempre vai ter vantagem. Então, você sempre vai estar tempo atrás se você der recall depois da bot lane inimiga, né? Você sempre vai estar no estado de vulnerabilidade. Mas se você dar recall antes e você perde uma wave, você vai estar tradando uma wave pelo controle de wave da próxima wave que você chegar quando você chegar no bot, porque você vai ter tempo na frente. Então, por isso que a KT ela tá dando bem agora, perdendo uma wave, né? Mesmo que eles não tenham push de wave, e eles vão perder essa wave daqui, eles acham que é melhor
eles têm o controle de wave da próxima wave do que eles ficarem eternamente tempo atrás e estarem no estado ruim, né? Aí o Hands fica e pega XP, e enquanto o Aim ele dá recal e ele volta, ele perde uma wave apenas. Ele tá uma wave atrás, só que agora ele tem o controle da próxima wave do bot. Então isso aqui é muito comum nesse tipo de matchup, porque você sempre vai ficar atrás caso não tenha impacto do jungler. É melhor você fazer isso e ter o controle da próxima wave do que você ficar sempre atrás no tempo. Aí tá vendo? Aí como mostrado aqui, agora ele tem controle da próxima wave. E ele puxa induce, ele puxa slow. E basicamente ele garante um crash de wave. Aí depois desse crash de wave, a T1, a Jinji ela volta a ter vantagem sobre o estado da wave até algumas das lanes impactarem a lane, né? Ou jungle ou mid. Aí nesse momento aqui tá tendo uma briga em relação à visão do Rio. Basicamente o mid tem vantagem e a bot lane tem vantagem também, então o Cuz e o Lehend eles não podem estar pisando aqui no Rio nesse momento, mas como eles estão pisando, a Jinji ela vai por brigar, tendo vantagem de push das waves. E o BDD ele resolve give a wave do mid. Ele give uma wave e ele consegue uma kill em troca dessa wave que ele tradou. Aí no momento do Arauto, o Delight ele sobe enquanto o Paze ele fica bot. O Arauto ele poderia ser disputado, né? Então o Delight resolve mover. A KT ela resolve não mover, ela resolve ficar permanentemente bot e trocar pelo Drake. Então eles trocam o Arauto pelo Drake. Só que o Delight acaba cometendo um erro, né? Ele tá pisando no terreno da KT. A botside é toda da KT, por causa que eles estão lá primeiro, enquanto eles estão dominando para topside. Então a zona de pressão é toda da KT. E o Delight não podia pisar aqui nesse momento. Aí o que aconteceu aqui? A Jinji, era esperado que a Jinji quisesse soltar alto do bot, né? Pra dar vantagem pra Caitlyn. Porque essa matchup aqui tá bem even. E aí é bom você estender essa vantagem de ouro, né? E o Aim ele já tava nível 6, né? Então ele utiliza o nível 6 do Varus, que é muito forte, pra conseguir essa ult. E aí eles conseguem uma kill. O melhor alvo seria o Paze, só que como o Paze não deu a cara, ele não tomou, né? E aí quem tomou foi o Delight. Aí o Cuz, ele tá fazendo essa movimentação. Ele consegue uma kill no Peanut. E consegue uma kill no Paze, né? E aí acaba saindo 3x3. Acaba saindo 3x2, né? O que fica muito bom pra KT. Então a KT para o ímpeto do Arauto e também consegue pegar 3 kills, o que acaba saindo muito bem pra KT nesse momento. Então é basicamente isso que você tem que fazer como Varus, né? Você tem que aproveitar a ult pra você ter pré de kill nesses momentos. Só que acaba que no próximo move eles conseguem pegar pré mid e garantir o Arauto no bot. E aí o Aim ele consegue essa boa ult também, de novo, novamente. Mas como o Paze já bateu na torre, ele consegue o gold mesmo assim. E aí é basicamente isso sobre esse early game da Jinji.
É um early game que o Varus ele foi bem executado, né? E o Pace ele não conseguiu estender bastante essa vantagem de ouro, né? Basicamente ele saiu bem even nesse early game, sendo que para Caitlyn ele quer ter muito mais vantagem de ouro do que essa que ele obteve. A KT jogou muito bem, tendo o setup de Varus para conseguir pegar kill, né? E para conseguir criar jogadas. E é basicamente assim que você joga de Varus contra Caitlyn. E aí, antes de acabar o review desse jogo, né? Acontece uma treta aqui. Eles conseguem 2 eliminações. Mas no momento que o Pace ele tava rotando do Drake para o mid, eles conseguem uma boa ult aqui do Varus. Então mostra um pouco sobre o poder do Varus, né? Esse poder de pick-off e poder de criação de jogadas. E é basicamente isso que você quer fazer de Varus. Você sempre utilizar a ult dele para conseguir pegar algum dos bonecos mal posicionados e punir esse mal posicionamento. E é isso, bora pro próximo jogo. Então, falando um pouco dessa matchup aqui de Caitlyn Lux contra Varus Karma. Varus Karma eles servem justamente para disputar a pressão na lane, né? E a partir do nível 6 o Varus tem pressão de kill em cima da Caitlyn Lux. A pressão da lane ela é bem disputada, então depende de como as partes jogarem. Se ambas as partes jogarem adequadamente, a pressão tende a ficar midada, então nenhuma das partes fica puxada e a wave fica neutra. Mas se algum dos lados jogarem errado, vai sofrer push. E então Varus e Karma eles cortam a wave bem eficientemente e eles têm um poke bem significativo. Então as trades tendem a girar em torno de sustain, né? Se alguma das partes tem pot, ou então sustain na lane. E também trades curtas, né? Só que se a Lux acertar algum Q e o combo da Caitlyn vir depois, é uma parte significativa da vida. E aí aqui falando um pouco desse jogo, essa ward posicionada, ela serve justamente para evitar que a bot lane da Caitlyn Deluxe cortem a wave nível 1. Aqui o Kerer já dominou a bush. E outra coisa errada aqui foi que o Duckdown começou de Q, né? E aí ele acaba sofrendo essa presa no começo. O certo seria começar de E e ele tentar deixar a wave midada. Como ele começa de Q, a bot lane da T1 tem controle total da wave, o que não seria o comum. E o controle da bush, ele depende do cooldown, depende da pressão da lane, depende das trades também. Se alguma das partes começar de lente também muda. Então o Kerer começou de lente aqui, ele tem press da wave, então ele tem o controle da bush. E aqui o One está invadindo, né? O que garante um pouco da pressão para a lane do bot, né? Sabendo onde é que a vai estar, eles conseguem jogar essa matchup mais agressivamente e crashar o wave por si só, né? E continuar pressionando, já que a vai com certeza não vai estar bot. Com isso o Kerer tenta, né, o flash bind dele. Infelizmente não conecta. Aí aqui no bot nada acontece, né? Até que o Kerer de novo consegue acertar um bind na Karma. E ele finalmente pega a kill. E aqui acontece uma coisa interessante. O Guma ele fica para puxar o wave enquanto o Kerer tenta comprar tempo antes, já que o Barrel vai chegar no mapa antes. Ele já dá recal. Só que o Guma, em vez de conseguir crashar a wave, o Duckdown ele contesta muito agressivamente e evita que a wave seja crashada. Isso equipara um pouco o tempo dos AD Carries, né? O que é bem positivo para DRX.
E aí agora com o tempo equiparado e a Wave tava dando slow push pra DRX, eles conseguem ter praia de uma Wave pelo menos. É que, falando um pouco sobre a Wave do Arauto, a T1 joga bem agressivamente para conseguir o controle dessa Wave nesse momento. Eles tradam bastante, acaba que eles tradam melhor e o Deukdan ele sai miado. E o Honor já faz essa movimentação pro Arauto, né? Diretamente da base, ele vai reto pro bot. Eles conseguem pré-smith e o Faker só dá o hover, né? E assim eles conseguem pelo menos uma pequena vantagem no bot. Só que acaba que o Deukdan acerta essa boa ult e acaba que para um pouco o ímpeto da, da T1, né? E o Fate também, ele give a wave do mid pra pegar uma kill, acaba saindo 2 por 1, que é muito bom pra DRX nesse momento. E aqui no segundo Arauto, o Gumayuzi ele tá rotando, né? E muito inteligentemente o Barrow e o Deukdan eles já estão posicionados para dar pick-off. Então eles utilizam essa força que o Varus tem, né? Pra conseguir uma kill enquanto eles estão rotando pro Arauto. E aí mostra um pouco da força do Varus, né? Então desse jogo é basicamente isso. O pick de Karma Varus servem bastante para neutralizar essa bot lane e como visto eles não conseguiram pegar muita vantagem mesmo jogando totalmente pro bot, né? E o mid também, o Fate, ele jogou muito bem, sabendo guivar as waves para pressionar o bot, o que atrapalhou bastante o planejamento da T1. E desse jogo aqui é mais isso. Fazer pro Arauto, né? Basicamente, quando o Arauto nascer, o que você pode fazer? Você pode manter bot. Então, enquanto a bot lane, enquanto o time inimigo eles estão fazendo essa movimentação para Arauto, você pode resolver permanecer bot e você ficar batendo plate. É o que foi mostrado em alguns jogos, né? É bem comum isso, e aí você dive ou você fica usando stack wave para pegar a barricada, ou então você só expulsa a bot lane inimiga desse local, então você vai tradear o Arauto pelas plates bot. Isso aqui é avaliado dependendo do meta. Por exemplo, no meta onde o Arauto está mais forte, você vai obter menos vantagem provavelmente com isso. Então vale mais a pena você ir para Arauto do que você ir pro bot. Mas no meta onde a plate vale mais do que o Arauto, por exemplo, que é o meta atual, vale mais a pena você manter bot do que você rotar. E como as plates elas vão ser nerfadas atualmente, é possível que o Arauto que você manter bot não vale tanto a pena assim, né? E aí as plates vão ser nerfadas. Basicamente você vai obter menos recursos para manter por Arauto, para manter bot do que basicamente você vai receber menos recursos, né, mantendo bot. Mas como o Arauto ele ainda pega pouca plate, né, ele pega uma plate meia, ainda pode valer a pena caso você consiga mais do que isso, né. Outra movimentação que você pode fazer é a movimentação de hover mid. Então você pode simplesmente vir aqui e apenas dar metade do move, né? Você dá metade do move com press bot e aí você garante que você vai conseguir pegar esse Arauto, né, com essa press que você dá, e você volta bot quando a wave estiver provavelmente aqui crashando na sua torre, né? E aí você vê que eles não tá Arauto, aí você mantém bot. Qual é a outra movimentação que a gente viu no jogo da T1 contra a Genji? É você jogar 5 bot, você não tem o controle da wave do bot, e aí você resolve fazer essa movimentação 5v5. E aí lutar 5v5 no Arauto, né? É comum, geralmente, quando você não tem o controle da wave do bot, porque você não vai conseguir fazer nada que vale a pena, e você não vai conseguir stack de wave bot. Então vale mais a pena você rotar full pro Arauto e tentar 5v5 do que você manter bot e conseguir uma plate em troca de uma plate meia deles.
E outra coisa que você pode fazer, você pode simplesmente inverter, né? Então soltar o seu top pro bot e você rotar top. Isso é muito comum quando a torre do bot já caiu, ou então quando você quer, por algum motivo, você acha que você não vai conseguir, por exemplo, é um Ornn aqui, você não vai conseguir garantir o arauto só com a pressão do Ornn, só que o arauto é muito importante nesse caso, por exemplo, e aí você quer inverter para garantir essa pressão aqui. Então, por exemplo, um Ornn contra uma Fiora, a Fiora vai ter vantagem, então é melhor que você inverta a bot lane pro top para você conseguir vantagem nesse arauto, né? Porque é melhor você lutar 4v4, 4v3 aqui do que você lutar 3v3, né? Então é basicamente isso. E aí você inverte a bot lane e você já solta o arauto top e fica batendo nessa torre do top. E basicamente a bot lane inimiga vai manter bot e eles vão pegar barricada aqui, né? Provavelmente você vai sair na frente porque você tem arauto. E cada uma dessas situações tem prós e contras, né? E depende da comp do jogo, depende do estado de jogo e depende também das situações que estão posicionadas no jogo, né? Sobre como é que estão os estados das waves e como é que está a vantagem de cada um dos integrantes, né? Aí aqui eu vou mostrar um pouco sobre os erros em volta da Caitlyn, né? Aqui eu vou mostrar um pouco sobre a teamfight da Caitlyn, né? O que a Caitlyn quer fazer quando ela estiver teamfightando? Ela quer controlar terreno e teamfightar em volta, e o time quer teamfightar em volta dela, né? Então aqui a T1 ela resolve ficar cortada pro bot, né? Isso aqui é importante porque a rota de fuga deles é o bot. Então caso a Jinji consiga território, eles querem lutar cortados pro bot. Então o time inteiro ele tá jogando cortado pro bot. E aí o que eles vão fazer? Eles vão defender esse terreno aqui. E eles vão fightar por esse espaço aqui. Então quando a Jinji pisar aqui, eles vão tentar fazer de tudo para evitar que eles consigam esse espaço, né? E aí a diferença aqui nesse caso é que a T1 ela está acompanhada de dois bonecos que gostam de divar. Então eles vão divar, esses dois integrantes aqui, o Zeus e o Honor, enquanto o resto da comp deles vai jogar em volta da Caitlyn, né? A Lux e o Faker vão ficar jogando em volta da Caitlyn. Então, enquanto eles estão divando, o Faker está jogando em volta da Caitlyn e o Lux estão jogando frontline, né? Enquanto eles estão jogando divando. E aí é basicamente isso. A teamfight geralmente gira em torno disso. Coisas que mudam esse tipo de fatores. E aí, fatores que mudam isso, mudam esse estilo de teamfight, são bonecos que dão flanco, né? Então, por exemplo, um Kayn, caso você tenha um Kayn contra, você provavelmente vai querer jogar um boneco que consiga dar match nele, né? Qualquer boneco que, sei lá, esteja, por exemplo, você tem uma Kali muito forte no jogo. Então você vai querer colocar a Kali no flanco para dar match enquanto vocês estão jogando aqui a frontline, garantindo, lutando por terreno, né? Como é aquele caso. Vocês vão estar aqui lutando por terreno enquanto a Kali está dando match no Kenny, por exemplo. Então é esse tipo de coisa que acontece. Tem várias outras especificações, né? Que é conceitos gerais de teamfight. Só que não achei muitos casos, então vou trabalhar mais isso. Sobre os erros que vocês podem cometer jogando de Caitlyn, né? Aqui é um jogo da RNG contra a T1. É outro caso que, por exemplo, tem um boneco de flanco aqui, que é o Viego, e a Gwen também é um boneco que joga flanqueado. E eles jogaram mal aqui, que eles não controlaram o terreno adequadamente, né?
como é que esse é um jogo que eles vão jogar tudo front to back, né? Então eles batem na front line e eles vão jogar em volta da Caitlyn. Essa Copa inteira eles querem jogar assim. O Warner ele só quer ultar, provavelmente para parar o engage desse time. E eles vão jogar tanto flanqueando, e é que nesse caso a RNG escolheu usar esses dois bonecos para flanco, enquanto esses bonecos aqui eles vão jogar daivando, né? O Galho acompanha muito bem esses dois, e a Tristana e o Nautilus eles conseguem jogar muito bem em um alvo só, né? Então é basicamente isso. E aí a T1 acaba jogando pior, né? Aqui o Zeus ele provavelmente estava posicionado tanto para dar poke quanto para dar match no flanco, só que eles acabam em vez de trabalhar, como eu falei antes, trabalhar nesse terreno e evitar e controlar esse terreno aqui, eles resolvem controlar a entrada do rio, né? Só que eles não conseguem espaço para controlar essa entrada do rio. Aí, basicamente, a RNG tinha vantagem de entrar no rio, né? Eles conseguiam entrar por esse espaço aqui. Aí tinha o flanco desse espaço aqui. E, então, as traps são inúteis, essas traps daqui. E aí, basicamente, o Gumayuzi começa a posicionar diferente as traps, né? Ele começa a posicionar as traps aqui, só que é tarde demais e eles acabam perdendo espaço. Aí as traps não estão posicionadas. Tem dois bonecos flancos. Tem a Gwen e o Viego flanco. Enquanto tem esses bonecos aqui sem pressão nenhuma, né? Nesse espaço aqui eles conseguem pisar livremente. E a T1 ela não representa ameaça nesse espaço. E basicamente eles conseguem entrar aqui facilmente. E aí acaba que eles sofrem engage, né? O Warner ele não tem reflexo para desviar do hook do Nautilus. Ele acaba tomando gelinho, na verdade. Ele até usa o shield dele, só que ele toma o gelinho e ele toma o hook do Nautilus. E o flanco acaba engolindo a backside deles, né? Que é o Zeus e o Faker que estavam aqui trabalhando no flanco. Eles acabam sendo engolidos e eles perdem a teamfight. Aí basicamente para essa comp aqui da RNG é muito melhor a fight splitada, enquanto a T1 quer jogar do jeito que eu falei, né? Eles gostam de jogar controlando o terreno e controlando visão. E como a visão deles não está muito bem posicionada, né? Eles tinham essa pink aqui, que evitava que o flanco fosse spotado, e eles tinham essa pink aqui. Basicamente a T1 jogou mal, né? Ela jogou mal controlando o terreno mal e controlando a visão mal, né? E aí pro ponto que eles estavam, que era o choke point aqui, era ruim jogar para esse choke point. Eles precisavam jogar full pro bot, que era a rota de fuga deles. Então quando você está de Caitlyn, você sempre quer ter uma rota de fuga eficiente. A melhor rota de fuga seria para cá, em direção ao lane, porque jogar contra o choke point nessa comp aqui é muito melhor para eles. Tem Gwen, Viego, Nautilus, eles precisam fightar no aberto, né? E só que a visão deles estava mal posicionada e o controle de terreno deles estava mal posicionado, então eles acabam perdendo a teamfight. Aí aqui é outro erro, né? Outro jogo, outro erro da T1. Aqui eles estão fazendo a dança do Barão, né? Então eles estão fazendo aquele vai e vem com a visão. Um time coloca a visão, dá B, pega mais ward, o outro time coloca a visão, tira a visão inimiga, dá B, pega mais ward, e eles ficam fazendo esse vai e vem, tanto nas sides quanto Barão, para uma hora ou outra eles startarem Barão quando eles acharem que a visão está adequada e eles fazerem Barão. E aí qual é o caso aqui? Você precisa limpar as visões eficientemente, né? E o Nautilus coloca essa visão aqui que depois vai ser importante. Qual é a parada? Você precisa dar retake na visão. O que é retake? É você retomar a visão. Quando você tem uma visão na sua jungle, você precisa ir e tomando tudo, né? Controlando toda a visão e garantir que não vai ter uma visão atrás de você, para evitar que tenha TP atrás de você, ou então evitar que tenha a visão no posicionamento que você quer trabalhar. E aí, nesse caso, eles não tiram essa ward aqui.
E basicamente eles dão retake pelo bot, mas eles não dão retake pela essa ward aqui no blue, né? Eles dão retake só em um lado, eles não dão retake no outro. Tinham wards dos dois lados, eles resolvem startar Barão. E a rota de fuga deles era essa daqui, era a rota de fuga pelo blue. Eles também puxaram essa side aqui, a side do top, que era boa, garante espaço aqui, e eles têm uma visão aqui, né? Eles têm a visão de um flanco, o que é adequado, essa visão aqui, porque eles vão ver caso o show venha por aqui, que é um boneco que gosta de trabalhar flanco, né? Esses dois aqui gostam de trabalhar flanco. O Gragas também dá para trabalhar flanco, como ele vai ser mostrado depois. Esses dois aqui basicamente querem trabalhar frontline. E aí o que acontece é que eles acabam tendo uma fight muito splitada, né? Em vez de uma fight 5v5, um de frente com o outro. Nesse caso aqui, o Fake consegue tirar algum alvo, né? E ele tem uma frontline muito eficiente. O Zeus consegue também parar o engage. Então, se algum alvo, se algum dos componentes inimigos der engage, ele consegue ter uma ult em área que vai dar stun em todo mundo e vai frear o engage deles. E o Honor aqui serve só mais para complementar, né? Caso algum dos outros morra, ele consegue completar, ele tem reset e ele vai garantir o reset em fight. E aí é basicamente isso sobre este fight. Aí no caso, como a fight foi toda splitada, o Gragas dá TP, o Nautilus pega portal, a Ahri tá aqui da outra side. Eles têm muitos lados para jogar, né? Então basicamente eles não conseguem jogar, é impossível nesse estado aqui, por causa desses 3 flancos aqui que eles tomaram. Então a fight toda splitada, o Gumayus morre instantaneamente. E o Kayn faz aquilo que eu falei, né? No engage, ele vai para frontline e ele para o engage, só que não é suficiente porque o Guma já morreu e os dois flasham. Aí basicamente a fight splitada é muito melhor pra Genji. Eles simplesmente vão engolindo a fight aos poucos, né? E eles acabam ganhando, né? O Paze ele flasha pra trás, só que depois ele tem vantagem. E aí é basicamente isso. Então, por isso que eu falei, o controle de terreno é muito importante. O controle de terreno estava adequado, só que o controle de visão não estava adequado. E eles acabaram sendo punidos por causa disso. Era impossível eles fightarem tendo vários flancos, né? Bom, então obrigado por ter visto o vídeo até aqui, né? Deixa o like aí se você gostou. Comenta qualquer sugestão que você tiver em relação aos vídeos. Sugestão de próximos temas também, deixa aí abaixo qual campeão você quer ver. Manda para algum amigo seu que gosta de Caitlyn ou então que gosta de aprender um pouco mais sobre o jogo competitivo. E é basicamente isso, valeu.